Olá, meus caros amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa sorte para vocês que estão acompanhando mais um Bicho no Boteco. Só avisando que vai ser o primeiro podcast patrocinado pela Funny Ferrets, né, que é a distribuidora oficial de ferrets e também agora da ração da Marshall. Né? Muito legal, quem tiver interesse, quem tiver um ferret ou quiser comprar um ferret, ração para ferret, é legal procurar o pessoal da Funny Ferrets, que são os importadores oficiais da marca. Só mais um recado, né? Se vocês puderem, clica no joinha, no curtir e clica também em se inscrever no nosso canal, que vai ajudar bastante a gente ficar bebendo aqui e dando risada. Tá? Tudo isso aqui é um empreendimento. Esse é nosso terceiro episódio, muito legal, né? Eu, Grespan e o Marcelo Gomes estamos nessa nova empreitada. Então, clica aí em se inscrever que vai ajudar bastante a gente a continuar esse projeto. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que eu gosto muito, muito engraçado, e a gente vai falar com ele um pouquinho, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Bem-vindos vocês, e é o terceiro, né? Quem diria, chegamos até o terceiro. Isso significa que já vieram pelo menos 3 malucos aqui, né, participar dessa coisa. E dessa vez a gente trouxe o Gustavo Dutra, veterinário formado pela Unesp de Botucatu, lá pelos idos de 98. Depois disso, doutorado, mestrado, trabalhando com anestesia, trabalhando com animais selvagens de uma forma geral. E hoje no Aquário de Santos, né? E como ele mesmo disse no doutorado dele, ele é um veterinário de tartaruga. Dutra, bem-vindo, cara. Pô, muito obrigado. Obrigado a vocês dois, né? 2 queridos amigos, velhos amigos, né? Isso é muito legal, né? Mais amigo do que velho, né? Mais amigo do que... Graças a Deus, né? Mais amigo do que velho. Não deixamos de ser os clássicos, né? É isso aí. Melhor assim. Quer começar ou eu já começo? Não, vamos lá. Por que veterinário de tartaruga? Então vamos lá. Nós estamos, se a gente fizer uma volta ao passado, né? Fazer uma retrospectiva, início da década de 90, eu já frequentava aquário, instituto de pesca, né? Realmente enchendo o saco do pessoal que lá trabalhava, né? E eu tinha muito contato com o pessoal do Zoo de São Paulo, o pessoal do setor de répteis, né? Da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Então tudo isso foi me encaminhando, né, para a área, né? Uma família inteira de dentistas, nada a ver com a área agrária, a área ambiental, né? E eu surgi nesse ínterim, né? E aí, por força de necessidade de vestibular, né, conversando com o antigo chefe do Aquário de Santos na época, o biólogo Paulo de Tarso, ele falou: por que você não faz veterinária? Faça veterinária, né? Você vai ter um rol maior, um leque maior de oportunidades. E assim eu fiz, né? Então eu fiz a inscrição no vestibular. Eu não passei, né, no primeiro ano, né, logo durante o final do que a gente conhecia como colegial, hoje é ensino médio, né? E aí fiz um ano de cursinho em São Paulo, né? Trancafiado estudando. Tá. Beber, jogar pimbolim, é o que eu fiz no meu cursinho. Não, eu não, cara, eu não. Também não. Pior é que não, cara. Eu só... Pior é que não. Estraguei. Eu também estudei pra caralho. Eu estudei muito, cara. Muito, pra vestibular, né, o cursinho, eu só estudei, cara. Sério? Né? Juro por Deus, me anulei como ser humano, né? Só fiquei estudando. Até pela própria pressão do pai, né? O meu pai, ele falou: olha, ou você entra numa faculdade pública ou você não faz, eu não vou te pagar. Eu não vou te pagar uma faculdade de medicina veterinária. Nada como um incentivo legal. Mas assim... Um bom incentivo. Você passa, você se ferra. Ou se vou, né? Papai era né? Tinha esse comportamento estúpido, né? Para algumas coisas, né? Ele era muito incisivo, né? Mas graças a Deus, graças a esse tipo de coisa, né? Você acabou entrando. Eu acabei entrando, né? E aí que choque, né, Marcelo?
Você imagina, década de 90, início da década de 90, eu entrei na egrégia, né, a ilustre Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Que legal, né? Zero tartaruga no currículo. Meu Deus do céu. A aula inaugural foi avaliação do plantel bovino de corte. Eu não posso falar palavrão, mas eu queria cortar... Pode falar, sim. Nossa, eu queria cortar em cruz lá embaixo, né? Eu falei, não, tô no lugar... o saco. Pra não falar outra coisa. Eu falei, puta... Se quiser também. Pô. Não. Vou tentar me conter aqui. E aí, né, fiquei desesperado. Né? Meu pai falou, não, fica aí, calma. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco, né? E aí eu fui tocando a minha graduação, né? E claro, a graduação, ela te prepara, né, para aquele... Ainda mais no início da década de 90, ela te prepara efetivamente para você trabalhar com defesa sanitária animal, né, ou com clínica pequena. São focos diferentes. São focos diferentes. A minha faculdade, acho que a USP também, do Marcelo, por ser na Grande São Paulo, tinha um foco muito mais em clínica de pequenos. As faculdades, universidades que eram para o interior, acabavam tendo um foco em grandes. E você é meu conterrâneo, né? Então, na nossa época, falar que queria trabalhar com bicho selvagem, você estava ferrado. Você era bicho grilo. Exato, Grespa, exato. Acho que você colocou uma coisa que era estereótipo mesmo, né, Marcelão? A gente era estigmatizado. Quer dizer, eu, nascido num berço de só gente quadrada, né, da minha família, né? Pais do interior, né, tiveram uma criação católica muito ferrenha, meu pai, né, principalmente. Então, todos nós éramos muito quadradões, muito certinhos, né? E naquele momento, né, naquela década, quem gostava de selvagem era o bicho grilo, era o maconheiro, né? Então, não prestava, né? Não entrava na turma de clínica de pequenos, não entrava na turma de grandes de produção. Nenhuma. Você não encaixa em nenhuma. Eu falei, bom, estou aqui mais perdido de caroço de azeitona em boca de velho banguela, né? É assim, né? Aí, para se enturmar, você escolheu tartaruga. Que é de tudo que tem de pior para tratar, né? Pois Aquilo é um capacete com 4 pernas. Como é que você tira informação, Dutra? Como é que você faz um exame clínico numa tartaruga, cara? Então, eu acho que assim... Reiki. Não pode falar não, reiki, não pode sacanear os caras. Não pode. Não, eu acho que assim, tem algum... hoje em dia a gente tem informações bastante precisas, né, de Tô te energizando. Bastante precisa de clínica, né, de semiologia desses animais, né? Eu acho que hoje em dia você consegue fazer um bom plano, um bom exame clínico. É claro, né, que dentro da propedêutica você... propedêutica, né, dentro da técnica já semiológica. Começou, a gente vai chegar nesse ponto com você. Tá bom. É uma reclamação dos meus alunos de graduação, né? Fala difícil. Mas também a gente tem que pensar no tipo de alunado, né? No tipo mesmo de assim, acho que a gente tem um linguajar técnico que você não pode desprezar assim, né, completamente. Sim. Porque senão a gente... Uma vez eu vi uma história de uma médica assumiu um centro de controle de zoonoses importante aqui, e na primeira reunião com os veterinários, o veterinário vira para ela e diz, porque a semana que vem então a gente vai sangrar os animais para fazer os exames. Nossa. Porra, a mulher vira assim, por sangrar, devo eu entender, puncionar uma veia e colher sangue? Então, tem um linguajar técnico que também, né, assim, não dá para avacalhar demais. É que eu acho que o Dutra ganhou um dicionário quando é criança. Né? O Dutra, quando encontra as amigas, ele oscula a face. Oscula a face. Mas tudo bem. Isso eu tenho que explicar para minha mulher o que é isso. Tá vendo? Nem a mulher entende. Senão ela vai ficar... Imagina ela assistindo esse podcast, cara, vai ficar brava. O que você tá fazendo no rosto da mulherada? Eu falei, calma, Camila, calma. Mas é um lance que eu até comentei com o Marcelo, que antes de conhecer pessoalmente, na lista de discussão, e-mail, que no antigo era e-mail, né? Isso mesmo, cara. Aí quando saía alguma dúvida de rap, você escrevia, mas escrevia um texto, que eu olhava e falei, ele pegou o rodapé do livro para escrever, né? Pegou aqueles detalhes, aquelas palavras buscadas, eu falei, ele copiou do livro.
Mas daí eu fui ver depois, ele é ele. Ele conhece isso ele mesmo, fala, né? Ele fala desse jeito. Né? Tanto que eu conheci a sua amiga de turma, a Flávia Jagger, beijo, Flavinha. Fantástica a Flávia, cara. Porque ela fala, ele fala besteira, fala desse jeito, esse linguajar rebuscado, né? Então, Ela tá na Austrália, cara. Ela é sim, ela foi esposa. embora. Ela tá lá há muitos anos, cara. Pessoa muito bacana. Ô, Dutri, você hoje, no aquário, você é peixe, aves, mamíferos e répteis. Sim. O que cair. Assim. Réptil é mais difícil? Pra mim, não. Eu acho que assim, existe pelo menos no trato, né, da condução do caso, né, na condução clínica, semiológica, e de certa forma, para mim, é mais fácil, ele se assemelha um pouco mais ao mamífero do que a própria ave. Né? Eu acho que trabalhar com répteis, para mim, né, até pela minha própria postura, né, De afinidade. intrínseca de afinidade e de eu fico mais circunspecto ao animal, né? Mais a classe. Para mim é muito mais. Mas muito isso mais... é uma sensibilidade que você desenvolveu, né? Porque Sim, são animais extremamente resistentes, por exemplo, à dor. estoicos também, né? É verdade. Então é uma sensibilidade que você acabou desenvolvendo. E foi uma coisa meio maluca. Acho que eu passei para vocês dois, para vocês lerem, né, as minhas considerações iniciais, o prefácio da minha tese, né? Que eu falo. Eu li, mas ele não. Né, mas eu não. Entrega, eu li metade, nem vem. Aquela grandão. Quantas páginas? 21 páginas. Porque foi um terço pro meu pai, um terço pro professor Dr. Massoni. Flávio Massoni, né? Que nos deixou ano passado. E pro Adriano Carregaro, né? Que foi meu orientador. E ali na primeira face, né, no primeiro prefácio da tese, eu exponho exatamente, né? Claro que eu falo um pouco da minha história, né? Mas eu, como não suporto arrogância, não suporto, né, narcisismo, eu tinha que mostrar a minha história protagonizando a ele, né, a meu pai. Né? Então, foi essa a ideia. Aí, por que tartaruga? Aí ele uma vez falou, bom, você queria receber uma tartaruguinha aí de aquário? Eu falei, pai, bem, né? No meio da adolescência, aquilo me encantou, perverteu, Legal. corrompeu a minha mente, né, cara? E é engraçado, né? Porque o sangue frio, ele digamos assim, ele tem menos reações com o proprietário, com o tutor. Né? É um bicho que ele se acostuma ao toque, interage pouco em relação a uma ave ou um mamífero, né? E como é que um garoto foi para cima disso e gostou? Eu acho que assim, na época, né, um bicho altamente colorido, né? É um caleidoscópio mesmo, né? E é um bicho muito intrigante, né? Como isso se organiza, né? Toda a fisiologia, né? Toda a anatomia se organiza dentro desse casco. É uma coisa meio de louco, né? Se você for imaginar. Ainda mais quando você pensa, né, que eles saem, dão uma volta, não é? Não, eu já ouvi Deixa a isso casinha. muitas vezes. Eu vi isso de uma estagiária, velho, uma vez. Ela perguntou como é que eles fazem para sair e voltar. Legal, cara. Como é Isso que é no ele varre? desenho, né? Como é que ele varre a casinha lá dentro? Fica de pijaminha, né? A tartaruga touché, né? Verdade. Isso às vezes dói, né? Quando porque você ouvir de qualquer um na rua é uma coisa. Agora, assim, do seu estagiário, né? Estudante ali, ele me soltar uma dessa. Então, mas eu acho que tá faltando crivo, né, no ingresso de alguns alunos. Você acha que banalizou? Banalizou. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu sei que isso vai parecer um pouco antipático. Pareceu? Vai ser. Não, talvez seja, mas assim, não é todo mundo que é para se formar num curso superior em medicina. Medicina veterinária, não é todo mundo. Né? Não é uma faculdade para todo mundo. Né? Quem tem uma formação voltada para o intelecto, ok, né? Mas para quem é altamente prático, pragmático, né? Tem que entender que você pode fazer um curso técnico, né? Ou uma outra área. É que no Brasil se vendeu a ideia que você só vai ser alguém com cursos superior. Exato, né? isso é muito importante falar no podcast, né? Porque o Marcelo fala, você tem mestrado, tudo bem, porque isso é uma necessidade da minha área, né? Da nossa área. Mas no Brasil existe um erro muito grande de se valorizar quem tem curso superior. E hoje em dia, assim, foi banalizado ao ponto que você tem
pessoas com curso superior trabalhando em outra área. E ao mesmo tempo, você deixa de reconhecer uma série de saberes que não Exato, estão ligados exato, é isso. à Ao academia, ao curso superior, e que são super importantes para a né? sociedade. Então você... Você vai ser um relojoeiro. Exatamente. Né? E, sei lá, o técnico... Outro dia eu estava vendo, até em Santos, lá tem um técnico em robótica submarina, que é um curso técnico. Mas, porra, o cara vai montar um robozinho de Lego e enfiar debaixo do mar. Isso é um puta conhecimento. Com né? certeza. Assim, então, de uma forma geral, acaba relevando uma série de saberes que são super importantes, né? Que a gente precisa valorizar. E não é o academicismo, estou na faculdade, eu sou alguém. Não, velho. E isso leva a uma frustração dos jovens. Então é muito importante que a gente informe que quando a gente vai fazer um curso superior, ainda mais um curso de medicina veterinária, nós estamos construindo uma carreira. Né? Essa construção envolve sacrifícios. Sim. Né? E assim, a gente não vai ter sucesso logo de início. Tem uma frase que eu uso direto, que é do Rubem Alves, que ele diz assim: sobre a sua profissão não basta amar, tem que saber. E o saber leva tempo para crescer. E as pessoas um pouco que esqueceram isso, né? Nego acha que sai da faculdade, tomou composto... Né? Composto V. E sai super-herói, né? Assim, não é. Não. Existe o efeito que eu gosto sempre de falar, eu falo pro Marcelo, que é o efeito Dan-Kruger. Dan-Kruger, isso. Que quanto mais nova a formação, o cara acha que sabe tudo. E quando a gente vai ficando velho, você fala, puta, nada sei. Nada. E falando em saber, me conta aquela história. Você ensinou o Meider a tirar sangue de jiboia. Não é qualquer um que tem isso no currículo. Não, eu colocaria no alto do meu currículo, assim, entendeu? Eu ensinei o Meider. Para quem não conhece, né, o Meider, Dr. Douglas Meider é o papa da medicina de répteis. É o cara que... É o top. Ele é o cara, top. Entendeu? E ele veio dar um... Bom, conta a história aí. Então, a gente tem que falar de outros técnicos, né? Outros médicos veterinários, né? Anteriores ao Dr. Meider, né? Então, dentro da herpetologia veterinária, a gente pode... O Jacobson, Eliot Jacobson, que é um grande patologista, que veio para o Brasil, né? Acho que no mínimo 2 vezes. E é gente boa pra caramba. Gente boa. Bebe muito. Esse bebe. Dr. Eliot Jacobson, Dr. Frederick Fry, né? Nossa, é verdade. E ele veio para o Brasil. Dr. Frederick Fry. Eu tenho um livro dele, daqueles com capa de couro, lindo, que tá guardado aquilo, que eu não deixei. Reptile Care, Anatomy of Disease and Treatment. Foi um dos primeiros livros. Capa de couro de dragão de Komodo, né? Mas assim, é um dos primeiros livros, eu era louco por aquele livro. Não, cara, e se a gente for anterior, né, tem um livro, né, que é meio patologia, porque na época era isso mesmo, né, Marcelo? Era necrópsia. Então, porque assim... Só pia depois de morto. Então, isso é bem interessante, porque lá o que aconteceu lá, tá agora acontecendo aqui, né? Já aconteceu lá há 30, quase 40 anos, que eram patologistas que trabalhavam no laboratório com os animais e que, de certa forma, faziam clínica, né? Então, John Cooper, né? Eliot Jacobson, né? Um livro do Reich Klink e Elkan, né? Dr. Elkan. Esse eu não conheço. São livros, né? Meio que referências clássicos, né? Com muito pouca informação, mas que já né? Falam a respeito de algumas doenças de répteis, né? E esses antecederam o Fry. Então, talvez o Fry tenha sido o primeiro livro efetivamente de medicina de répteis. Sim. Né? O Fry, não o Meider. O Fry. Veio né? o Fry. E aí veio o primeiro livro do Meider, que é de 96. O Fry tem 2 livros. Tem um que é a segunda edição, né? Sim. Que é a que eu tenho, que é esse grandão. Logo depois veio do Meider. Isso. E aí, assim, o Meider, o Dr. Fry prefaciou o livro do Meider, né, que é um livro de clínica, né, o primeiro livro de clínica de medicina de répteis, efetivamente, né, um livro muito interessante, prático, né, bastante prático. E aí veio de 2006 e agora a última edição, né? Você vê como é doido, né? A gente falando que quando a gente começou na faculdade, a gente era bicho grilo.
E pelo contrário, a gente era o cara que tinha que ficar buscando informação, Sim. garimpando biblioteca atrás de informação de répteis, de aves. De répteis, eu acredito que dentro do meu conhecimento é muito mais difícil de garimpar. Agora sim, né, Grespa? Essa geração tem tudo na mão, Tudo literalmente. mastigado, vomitado, regurgitado. Né? Tá muito mais fácil agora ser muito Mas mais é engraçado que eles não procuram. O Porque que é eu mais vejo, fácil. a grande maioria não procura, prefere perguntar no Porque faltou. WhatsApp. Pois é, porque falta alguém falar. E se você não entrar numa pública, eu não lhe pago uma faculdade. Né? Falta isso. Falta uma Falta dificuldade, esse incentivo. né? Para você passar, ter resiliência, precisa, né? Precisa ter resiliência. Mas aí, Dutra, o Meider chegou aqui sem saber tirar sangue de jiboia. Vamos Você lá. foi lá e ensinou. Não, assim, eu tava. Isso foi no congresso da Brava de De onde foi? 2013. 2013, foi em Salvador. Né? Eu. Nossa, congresso. Lá sentadão no fundo, né? E ele tentando tirar sangue da serpente. Ele estava tentando onde? E não conseguia. Eu acho que ele tava Caudal. tentando. Caudal. Puta, jiboia. Né? Os boídeos. Meu, é são difícil difíceis, pra caramba, né? É. Eu falei, Por um bom tempo, a gente tirou do coração, né? Nossa, Pois é. verdade. Pois é. Sem pois é. virava o Ficava bicho, passando a passava mão. o Doppler, Mas acho que era Ou isso, né? passava a mão e ficava vendo onde esse onde caminho batia ia o coração e... Não, mas veja, se você for ver, né, isso vai muito da curiosidade do clínico. Falando, que acesso que eu posso tomar? Né? Será que esse é o acesso mais indicado, mais adequado? Será que eu não posso explorar outras coisas? Né? E aí, assim, a gente tem muito que tentar adaptar o que vê em outras espécies, né? Às vezes na espécie doméstica, será que eu consigo adaptar? Né? Então, hoje em dia, o pessoal já está até tomando acesso, né? Fazendo a venóclise, né? Para a patência de um catéter interdigital. Em serpente? Não, isso não dá. digital. Mas em iguana, né? E isso é, basicamente a curiosidade do clínico, né? Em ir tentando e conseguindo. Isso é muito importante, né? E aí eu fui lá ajudá-lo, né? Quer dizer, é isso. O cara tem dificuldade, você foi lá e resolveu pro Meider. É isso? Mas esse é o problema, né? Acho que assim, não tem nada de diferente, cara. Não tem, entrei assim, em é ele, muito né? legal, Pelo amor de Deus. assim, é uma técnica diferente que o cara não sabia. E a gente, eu acho que a gente tem aquela, né, que falava o Nelson Rodrigues da síndrome de vira-lata. A gente tem muito isso, né? Porque vem dos Estados Unidos. Pô, a gente tem coisas boas você também, falar. né, cara? Assim, Uma puta, coisa isso que é eu importante odeio você em falar. gringo é quando me trata como um primata não desenvolvido. Né? Você vai falar com o cara fala, você sabe aquela veia que fica na asa? Ele te fala como se você fosse um retardado. Mas fala asa? O que É, é asa? que é asa, né? É. Tipo, eu não sou um primata, né? Eu sou um cara que trabalha tempo com isso. E tem coisa que se eu é um conheço. primata, Só você não é. tenho dinheiro pra fazer tomografia em todo bicho que cai na clínica. Só não cobro 500 Né? dólares a exatamente. consulta. Isso é diferente, mas, poxa, eu acho que. E tem um corpo de conhecimento, e aí eu acho muito legal você pensar no tratado. Não é assim, o tratado, no fim, materializou uma série de conhecimentos que as pessoas tinham por aqui, né? O Tratado de Animais Selvagens, o primeiro livro brasileiro, né, que trata de medicina de animais selvagens, ele, de certa forma, abriu a gaveta de todo mundo, né? Abriu suas gavetas, E é um aquelas livro coisas. que não perde para nenhum livro gringo. Não, Pelo não. contrário, dá pau em alguns livros gringos. E eu acho que isso é importante, assim, Foi- acabar um pouco com a síndrome de vira-lata. Você ensinou a porra do Meider a tirar sangue do Isso é coisa. teu currículo. Foda-se. É a entendeu? lenda. Foi assim. Ele é muito Eu sou simpático, a lenda. cara. Muito. Muito simpático. Você sabe que assim, eu converso com ele pelo Facebook, pelo Messenger. Ele Oi, curte. lembra de mim? Sou o que te ensinou a tirar. Não, cara, não. Ele é muito simpático mesmo, cara. Ele conversa conosco. Jacobs também. Jacobson, né? Ele tem um bulldogzinho francês, como eu tenho. É um cara muito bacana. Acaba... Todo mundo de réptil é legal. Eu acho, cara. Eu acho.
Não. Mas essa história do Eu tratado... vou me repetir, tem o cara da Naja. Não, o cara da Naja... Não vamos comentar a respeito Não, disso. pode comentar, vamos, pode meter vamos o sim, pau. Dutra, vamos lá. Ó, um dos grandes problemas que eu vejo em réptil é o tráfico. Porque é um animal Fácil. que é literalmente fácil de traficar. É um animal cuja legislação brasileira é meio que... Nem sabe que é animal nem direito. sabe que é animal direito e proibiu tudo. Saiu proibindo, que eu acho um erro. Tem bicho que pode ter, tem bicho que não pode ter. Mas também passar a régua por baixo é muito ruim, né? O que eu vou falar a respeito disso? Né? Comércio legal e vai até a Naja. Não, é assim. Para mim é muito importante do ponto de vista do exercício da medicina veterinária, um exercício legal, ético da medicina veterinária, que se espalhe o conhecimento gerado por esses clínicos curiosos, clínicos, e aí eu já vou estender, clínicos, anestesistas e cirurgiões, né, que vão executar, desenvolver técnicas, e essas técnicas vão se propagar da clínica de exóticos para zoológicos, aquários, centros de reabilitação, centros de triagem, porque sai dali, né, isso eu acho que foi muito positivo, muito positivo. Né? Hoje em dia as empresas estão vendo um potencial importante do médico veterinário de exóticos, da clínica, e o conhecimento gerado na clínica tem se espalhado para zoológicos, aquários, né? Que Mas em relação aos répteis serem sempre meio estigmatizados, colocados... Porque assim, a gente, no passado, era muito mais fácil, eu falo como clínico que lida diretamente com o público, era muito mais fácil o cara arrumar acessório, lâmpada. Hoje em dia, isso é praticamente tudo importado. Sim. A gente não tem um fornecedor regular aqui no Brasil. Mas isso é devido ao quê? Ao comércio que foi estrangulado ao máximo, né? E aí acaba não tendo produto, não tendo serviço adequado para esse animal. Eu acho que assim... tentando até complementar o que você está colocando, Grespa, eu acho que é importante isso do ponto de vista até de conservação, porque você, dentro de um CETAS, dentro de um CRAS, dentro de um zoológico, dentro de um aquário, esse conhecimento vai permitir um atendimento mais ético, né, mais Sim. voltado para o bem-estar de dor, por exemplo, né, as manifestações estoicas de alguns animais, né, esses animais que são mais tidos como pets, eles acabam ensinando muito, né, ao clínico e esse conhecimento Sim. é disseminado. Agora, por outro lado, né, existe uma certa arrogância, né, de alguns de querer ter como colecionismo alguns animais que não devem ser mantidos em cativeiro. Né? Não devem ser. Alguns desses não podem ser. Os peçonhenses, por exemplo. Sim. Eu acho que assim... eu quero ter uma Pits gabônica. Né? Então você tenha uma construção de um mantenedouro científico, você se enquadre na legislação vigente. Porque assim, a nossa função enquanto cidadão é acatar a lei. Sim, se está proibido, está proibido. Está proibido. Não é porque você criou embaixo da pia do banheiro que você pode vender. Entendeu? É isso. Né? Assim, é proibido? Então eu não devo ter, eu não devo comercializar, eu não devo comprar. É simples assim. Não é porque você não... eu não gosto, eu não concordo. Então você junte trocentas pessoas, façam uma petição, né? Vá arguir tecnicamente com algum deputado estadual, federal, né? E para reverter a legislação. Não agora, forçando a barra, né? Agora, enquanto lei, você, com qualquer cidadão, né, não pode se excusar do obedecimento, né, dessa legislação. E aí, para entrar na polêmica para valer, e o veterinário? Tem que atender, tem que tratar esse bicho ou não? Chegou na sua clínica, você está lá trabalhando, chegou uma Pits gabônica doente, você trata ou não? A minha postura enquanto médico veterinário, né,
vou ter que orientar. Esse animal não é para estar aqui. Esse animal não é para estar aqui. Sim. Um animal peçonhento, né? Qual que é o problema de saúde dele? O animal ele tem uma alteração infecciosa, né? Esse animal, ele, em tese, não deveria estar nas mãos das pessoas, né? Eu não atenderia. Não, mesmo se ele tiver mal. Eu não atenderia. Tá. Eu não atenderia. É uma postura minha. Eu acho que assim, Até um animal porque a peçonhento... segurança A sua, segurança minha, eu não a tenho... segurança do Da sua funcionário. equipe, né? Exato. Quer dizer, eu não tenho... Se eu tivesse uma clínica, por exemplo, eu não tenho... tá furada aqui a mesa, né? Olha, aí os caras ficam me Para sacaneando. ninguém falar, eu já pedi Entendeu? Os caras antes. ficam me sacaneando. Veio com menos o meu. Eu também achei. Eu achei que você foi menosprezado. Pode beber, viu? Não, é Não, só tô falar. bebendo aqui. Então, porque Mas eu vou esconder. Eu não atenderia, né? Eu atenderia se minha clínica fosse autorizada para tal. Não, mas ninguém é. Ninguém é autorizado. Eu tenho um corredor de segurança, né? Eu tenho como atender esse Tem animal. antídoto. Eu tenho antídoto para atender, né? Eu não atenderia, né? Mas é uma postura minha. E se o animal tivesse mal, né? E o nosso juramento. Juramento vem depois da sua vida. Né? Mas é uma dilema dilema existencial do médico veterinário, não é? É uma discussão muito grande aí, né? Agora, disso. sinceramente, vamos ser sinceros. Quem é que constrói uma cartela de clientes em cima de animais peçonhentos? Não. 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 É assim. Tô quieto. Entendeu? Então, assim, o quão isso vai... É isso que eu quero me referir. O quão isso vai impactar essa negativa... Não vou atender. Sim. Entendeu? Financeiramente. Exato. O quanto isso vai concordo com impactar. você. Entendeu? E aí entra outra coisa, assim, e aí, de novo, né? Isso é uma conduta pessoal nossa. É uma né? conduta Você pessoal. atender uma Bits gabônica é absolutamente. Mas mesmo que a pessoa opte por atender, tudo bem, assim, de novo, é uma escolha. Agora, você pegar essa Bits, tirar uma foto e colocar no Instagram, pô, isso é criminoso. Né? Isso eu é criminoso. Isso é apologia ao crime. Porque a gente, queira ou não, acaba sendo formador de opinião. Qualquer veterinário que está no Instagram é um formador de opinião. Sim. Se ele começa a postar esse tipo de animal, Sim. tipo assim, eu quero ter. E réptil tem muito isso, né? Réptil, bichos em geral, selvagens em geral, mas eu vejo que réptil puxa mais esse lado. Eu acho que assim, todo veículo de informação, e claro, né? Agora popularizou a informação, né? E mais como Para diz, o bem e para o mal. para o né? bem e para o mal. E como diz Humberto Eco, né? Deu voz a muita gente imbecil, né? A internet. Verdade. Aos idiotas, né? E muitos idiotas com muitos seguidores. Muitos seguidores. muito. Quanto mais idiota, mais seguidor. Nós tivemos um caso muito recente de podcast, né? Inclusive, precisa tomar cuidado quanto você bebe, porque às vezes as pessoas pode viram falar nazista merda. depois que bebe, né? Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade? Sim. Qual que é a nossa responsabilidade aqui, né? Por mais que seja um veículo de comunicação, mas assim, a internet aberta, ok, mas a nossa responsabilidade enquanto os médicos veterinários, passando a imagem de como é a medicina E a veterinária. gente está passando informação, né? O cara que está ali do outro lado, Sim. ele está, queira ou não queira, ele está tirando algumas informações e até, por que não, algumas coisas que ele vai copiar como conduta. E influi, né? A sua opinião, porra, você pega o Dutra, né? O cara tá desde 90 e pouco trabalhando nessa área, não sei o quê. O que ele diz tem um peso diferente do cara sujeito que formou ontem. Dan Kruger. Entendeu? Tem uma opinião, e isso é importante. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E tem coisas que não tem discussão, né? Assim, preconceito, nazismo, não tem discussão, velho. Isso não tem brincadeira, né? Não dá. Tem coisas que você não é para você falar. Né? Tem coisa que não dá Não para é você. para postar, né? É bonito, é legal, é tem coisa- único, mas não é para pra você, postar. entendeu? Então, assim, expor mediaticamente, né? Seja Facebook, Instagram, né?
uma abordagem, no mínimo, né, imoral, né? Sim. Ela, no mínimo, Não é imoral. ilegal, é imoral. No mínimo, É imoral, imoral. Né? Você vincula a imagem da medicina veterinária a uma coisa imoral. Sim. Entendeu? Eu sou um grande defensor do esculápio no vinho. Esculápio. Nossa. Eu sou um Que grande... é esculápio? É a Bastão serpente. do Esculápio. A serpente. Esculápio é o deus grego da medicina. Isso. Né? Nossa, aí eu. Aquele bastãozinho com a cobrinha Você ganhou enrolada. dicionário quando era criança, né? Você tinha um Aurélio. De pai, quero um carrinho. Não, você vai ganhar um Aurélio. Na orelha. Na orelha. Na orelha. Se não estudar, vai tomar o Aurélio. Vai tomar um Aurélio. O Dudu, você tá no aquário há quanto tempo? Tô desde 2004. Você trabalhou com Macaé? Sim. E aí? Não, se eu trabalho. Não, fui estagiário dele. Ah, é? Explica O aí, Macaé- que é. O Macaé foi o primeiro. Acho que não foi o primeiro que nas décadas de 40, 50, já lá permaneceram leões marinhos, né? Mas o Macaé ele ficou muito tempo no aquário, né? O Macaé, O original. O original. O original. Ficou bastante tempo Como lá é no que aquário. é esse? Porque assim, é muito mais controle, né? Sobre mamíferos marinhos, acho que a mídia, as pessoas caem muito mais em cima de manter um animal desse em cativeiro. Existe uma estigmatização, né? Isso não tem o que falar, né? Em cima de todo animal de zoológico, né? De zoológico e aquário. A gente tem que mostrar, né? Isso é um trabalho hercúleo, mostrar, um trabalho hercúleo de mostrar a importância de um parque, né? Na manutenção do animal Mas desse. aí que tá, a visão de réptil, tipo cobra, serpente. Sim. Bate primeiro, mata, depois pergunta pra alguém o que é. Então, mas qual que é a função, né? As pessoas não entendem qual que é a função de um zoológico, de um aquário. Né? Eu não estou aqui fazendo apologia, né? E as pessoas têm uma ideia errônea. O bicho que não pode voltar para a natureza... Não, não é isso. Essa não é a função. A função primordial de um empreendimento de fauna como esse... né? Filma aí, filma aqui. Ah, Sou mais só um. eu. Né? Tá ficando bom o nosso. É desinibidor. 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 No final, o podcast fica melhor. Fica mais livre. Eu tô me contendo aqui, pode ter certeza. Não pode beber, vai. Não, A mas ideia fala aí. é Vamos essa. lá. Fala do Macaé. Mas a função, né, qual que é? É formar um banco genético, né, um plantel de reposição para a vida livre, fazer trabalhos de conservação ex situ, né? Os bichos que não podem ser O retornados... que é conservação ex situ mesmo? Conservação que ela é feita exatamente no local que não é o local de autóctonidade do animal, né? O local de origem do animal. Numa instituição, num empreendimento de fauna. Não na Isso- natureza, né? não Não, na aquele natureza. trabalho lá no mato, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, né? Botando alguns exemplos, recentemente nós tivemos um problema sério no Brasil de febre amarela, né? Que acabou com um monte Que dizimou de uma população Bugio, de cara. bugios, né? E esses bugios, né, de zoológicos vão recompor essa fauna perdida, né? Então eu acho que essa é a função primordial, né, de um zoológico do aquário. Participar de programas de conservação, né, participar de studybooks, né, de planos de manejo das espécies. Quantos studybooks usou o Aquário? Desculpa, de Santos participa hoje? O Studbook, que é um livro de genealogia, né? É um livro que não é mais um livro, onde você anota tudo ali, quem é quem. Esse bicho chegou da natureza, aquele outro genética nasceu em de tal cativeiro, lugar. os dois cruzaram, são pai do fulano, e com isso você consegue orientar o programa de reprodução, né? Então isso é um Studbook. Tinha plano de conservação, de manejo, de pinguins, isso até a década, até 2013, né? Foi lançada até uma cartilha, né, com as instituições que estavam participando, né, para pinguins, para o tubarão-lixa, né? O Gingli mostrou um cirrato, né? O aquário faz parte disso. Tubarão-lixa é o mais criado, mais mantido em aquários no país, não é? Todo aquário que eu fui, tubarão. É tubarão-lixa. Tubarão-lixa, quer dizer, um bicho
de fácil manutenção, né? O Digni mostrou uma Cerraton. E É um bicho muito comum, ameaçado no estado de São Paulo, né? Aqui na região sudeste, né? Mas no Nordeste os bichos são muito comuns, né? Mas localmente, realmente, os bichos têm uma ocorrência menor. Só para exemplificar, o lixa não é responsável por ataques a humanos. Não. Acaba pegando o pé quando a pessoa está Exato. Tem vídeos aqui na internet de mergulhador que tira o regulador, vai dar beijo no tubarão, e o tubarão... Por quê? Como diz o ditado. Aí a pergunta é assim, por quê, né, amigo? Estupidez. Puxa vida. Vai acabar o pau para manter mané, mas os mané continuam, né? Não. Moreira da Silva dizia que para acabar com os malandros tem que prender todos os otários. É, bem isso. Entendeu? Então. Tem uma galera que passa. Que pede, né? O cara pede. Porra, vou beijar um tubarão. Ah, velho. Ô. Eu vi um de moreia, o cara abraçando uma moreia, lindo, falando cafuné. Isso deve ser algum tipo aquário. de... Não, deve ser algum tipo de sentimento fálico, assim. Boa. Pegar na moreia. Não dá, né, pessoal? Pega na minha Tem limite, né? Até para estupidez humana tem limite. Tem limite, eu acho que tem limite. Nós precisamos respeitar os animais dentro da sua característica comportamental. Foi o problema do cara da Naja, né? O cara da Naja ele não tinha só a Naja. Ele ficava brincando na mão com a Naja. Tem um nome que eles dão pra isso, né? Que eles filmam na coisa, que é segurar o bicho, assim, conter o animal sem conter, né? Segura pelo rabo e fica com ele na mão, assim. Tipo, tem um nome, otário. Eu não consigo explicação técnica pra isso. Não, e aí, Dutra, acho que vem uma coisa assim... E eu não quero ficar aqui ofendendo as pessoas, entendeu? Não é questão de ofender, é questão de dar exemplo certo. Não, e é questão de reconhecer um imbecil quando você fala dele. O exemplo certo, né? o Grespa, vou ser sincero. Adoro répteis, um sujeito, adoro répteis, quero ter uma serpente. Você quer ter uma serpente? Qual serpente você quer ter? Né? Trimerissurus. Não, qual serpente você quer ter? Essa lista de animais que podem ser mantidos. Essa é que pode. Essa que pode. E essa que você vai ter. Ah, mas está caro. Então, você não tem dinheiro? Desculpa, não vai ter. É aquilo que eu sempre falo. Eu sempre quis ter uma Ferrari, mas não tenho grana para pagar o step. Então, mano, não tenho Ferrari. Eu acho que... Né, e aí, assim, uma opinião particular, coisa... Com animais selvagens de uma forma geral, como animal de estimação, eu acho que animal de estimação é aquele pelo qual você tem estima. Você tem uma relação. Não é? Então, acho que você não precisa ter uma jararaca. Eu quero... jiboia é um bicho que se associa. Então, vamos criar essas listas e manter dentro disso, gente. Não tem necessidade. É diferente você... De além, né? E você querer... Porque, assim, ter uma naja, ter uma víbora do Gabão, é ostentação. Mas né? É para compensar um falo pequeno, sei lá qual é a ideia disso, né, cara? Eu vejo que, assim, na parte de comércio de pets selvagens, existe aquele que é meio ego, né? Eu quero ser diferente. Eu quero ter um papagaio rodocorita, não quero ter um papagaio verdadeiro. Eu quero ter uma naja, não quero ter uma jiboia. Né? Existe uma parte desse pessoal que gosta de ter esses tipos de animais diferentes, não é só por gostar do animal, é por um ego de ter algo muito exclusivo e diferente. É um colecionismo, né? É um colecionismo que é o que pega estranho. em réptil, né? Réptil monta um criadouro. Exato. Né? Então, monta um criador. Você pode, monte um criatório. Né? A lei permite isso. Sim. Só que você vai ter que se enquadrar a essa lei. Exatamente. Outra coisa. Né? E aí você pode manter. Eu já tenho minha opinião formada, acredito que o Marcelo tem. O que você acha desse pessoal que quer comercializar peçonhentos fazendo cirurgia para tirar a glândula de veneno? Isso é uma coisa comum que existe. Solta aquele palavrão agora. Para filho da puta, né? Que quer fazer isso. Pessoal, assim, não tem o que falar. Né? Não tem o que falar. O que é a glândula de veneno da serpente? Ajuda na digestão, tem todo um... O que é a glândula de veneno? Né? Então, assim,
Por que o animal, né, filogeneticamente, Tem um animal aquilo. tem uma aquilo. glândula de veneno. Tem uma glândula de veneno. Só fazer uma observação. Isso é o professor perguntando e os alunos olhando para o lado. Né? O que é a glândula de veneno? Os caras tudo abaixando a cabeça, assim, tipo, né? Ninguém quer que ele me encare para não ter que responder. Não, então, assim, a glândula salivar do animal. Né? E ele vai utilizar exatamente isso para a digestão da presa, cara. Né? Então, assim, é um animal sem membros, então ele necessita ter uma digestão prévia da presa, né? Para que ele possa predar posteriormente. É, né? porque existiu um movimento até dentro da veterinária de assim, eu quero ter um peçonhento, mas eu retiro a glândula. Mas, pô, meu, pra quê, né? É igual ter um papagaio, eu vou amputar, Eu tenho um canguru e tiro a perna. tira a perna, não rola. É mutilação. É mutilação. É mutilação. E assim, o Tecnicamente, conselho é vem mutilação. atuando nesse sentido para impedir, né? Então, mas é isso que eu quero debruçar, né? O quanto que isso impacta? O quanto que isso impacta no teu atendimento clínico? Vale a pena? Efetivamente vale a pena? Sim. Eu acho que é diferente, por exemplo, você, não é? Lá dentro do aquário, dentro do zoológico, você trabalha com peçonhentas. E tem cuidados para isso. Agora, o pessoal do Butantan, né? Pega a Tem Kathleen, a autorização Lu. pra Porra, isso. todo dia elas mexem com a peçonhenta, mas é o trabalho, né? Aquilo. Agora, por que o sujeito na casa dele tem que ter uma peçonhenta? Não tem que ter. Não tem que ter. Monta um criador. Não tem que Pô, ter. adoro peçonhento, isso aqui, beleza. Não tem que ter. Vai estudar biologia, vai ser veterinário e vai trabalhar com esses caras. E virar livre. Em vida livre, em cativeiro, mas assim, não é animal de estimação. Eu sempre fico pensando, tem o porteiro do prédio, tem a faxineira, tem coisa essa. Porra, escapa. O Adalto no primeiro, sempre falou, bicho escapa, ponto. Isso É é isso, uma cara. Assim, o fato do que ocorreu com a Naja. serpente, com a Naja, né? Demonstrou muito risco, né, disso. Né? Imagina um filho seu. Porrada. Não. Imagina um filho seu ser picado por um animal que você não tem soro. Não, e o lance, assim, de ser picado. O moleque deu sorte. Né? Porque o lance de ser picado por um animal desse é só ligar para a mãe e falar tchau, te amo. Tipo, oi mãe, tudo bem? Tchau, te amo. Não te vejo nunca mais. Eu não consigo entender. Realmente eu não consigo entender. Acho que tem outras formas de você. É o ego, É o ego. aparecer, É o ego. é algo bastante complicado. Deixa eu mudar aqui. Dutra, na sua introdução ao seu doutorado, você disse que hoje você diria para você não faria a pós-graduação em estrito sensu, se você estivesse começando hoje. Faria em lato sensu. Por quê? Não, na verdade. Explica o que é. Não, veja. Estrito sensu, mestrado, doutorado, né, que visa preparar você para ser um pesquisador ou um professor. E o lato sensu é uma ferramenta que lhe dá trabalho para o dia a dia. Uma ferramenta mais técnica. Exato. Eu não me arrependo nem um pouco do estricto sensu, né, que eu fiz. Tanto no VPT, o Departamento de Patologia da USP, com o doutor Idércio Luiz Cionini, uma pessoa absolutamente queridíssima. Né? Eu o adoro, né? Uma pessoa fantástica. Aliás, aquele departamento eu adoro. Né? Mas, conforme aconteceu no exterior, que veio da patologia, a minha formação também. Né? E com o patologia. Assim, mas eu deixei a morfologia de lado há muito tempo, né? Então isso foi muito sensível isso para mim, né? Visivelmente, um clínico de um empreendimento de fauna, como um zoológico aquário, né? Ele precisa se debruçar à clínica, à anestesiologia, que é o carro-chefe, né? Você acha que ele é tendencioso, não? A anestesiologia, o carro-chefe? Não, eu digo olha, eu trabalhei na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Hoje é um parque privatizado, né? Foi privatizado, né? Um parque fantástico. Eu não posso falar absolutamente nada do ponto de vista de engajamento da equipe técnica frente ao bem-estar dos animais. Nada. Assim, uma equipe extremamente engajada, extremamente profissional, trabalhando com os animais, né? Todos abdicados, né? Um denodo absurdo.
E claro, né, um plantel na época de quase 4.000 animais, né, plantel de animais grandes, importantes, né, e a abordagem ao paciente é uma abordagem que carece, necessita de uma contenção química, né? E por isso que fui enveredando para isso. Você é o cara que anestesia peixe, né? É um negócio que desculpa quem tem peixe, tá? Mas qualquer um anestesia peixe. É só jogar anestésico no Cravo. De verdade. Tira o de cravo verdade. daquele do Isso, beijinho, não é isso? Joga o cravo dentro da água e o peixe dorme. Mas qualquer um. Mas é isso. O óleo de cravo eugenol, que tem uma ação semelhante, né? A tricaína, metansulfonato, né? Falando. Mas assim. Quando minha avó tempera o peixe, ela põe tricaína. Mas assim, ou a própria benzocaína, né? Não deixa de ser, né? Um bom anestésico para peixe. Né? E de verdade, pessoal, isso não agrega no meu currículo. Anestesia Você acha peixe? que não? Eu acho que sim. Não, acho que não. Quantas pessoas você conhece que anestesia peixe de rotina? Pra valer. Né? De rotina, Vamos lá. não é brincando. Anestesia e depois o bicho volta. Que volta. Né? Não vale Isso é contar importante. só a ida. Isso é importante. Tem que contar a volta. Tem profissionais que o fazem. Né? Hoje, assim, a medicina de peixes... Tem profissionais que o fazem. Que eu faço. Não, tem. Tem. 3. Você, a Laura, o quem mais? Mas tudo bem. Quando é que surgiu? Quando é que foi sua primeira anestesia em peixe? Não, e a grande pergunta é por quê? Por quê, né? Pra quê? Eu acho que assim, a primeira anestesia em peixe que eu realmente precisei anestesiar foi um Opsanos, que é um peixe-sapo. Acho que eu até lembro. Eu preciso tirar o anzol desse cara. Né? Ele tava com anzol. Tava com anzol. E aí, anestesia o animal. Agora, assim, é muito fácil, né, fazer. É muito pouco... É muito intuitivo, né, a anestesia de peixe. Claro que você precisa ter dose, etc. A preocupação com a irrigação das brânquias, né, da ventilação do animal, mas é tranquilo de se fazer. É muito intuitivo, né? Eu gosto muito de anestesiar os répteis. Monitorar, como é que é? Para os peixes é muito difícil, né? Agora, para os répteis, para as tartarugas, para mim é muito fascinante. Fascinante. Para mim é muito fascinante, cara. Né? Porque aí é muito técnico mesmo, né? Eu acho que isso foi bem bacana, né? Durante o meu doutorado. Isso foi muito legal, né? A anestesia ela envolve muita coisa de fisiologia, cara. Quando vocês estavam falando do tratado, eu acho que isso é legal, né? Falar do tratado. Eu parei um ano, né, na faculdade, em 96. E é assim, isso que é importante para que todos os médicos veterinários, os estudantes entendam. Tem informações de periódicos de fisiologia, né, da década de 70, 80, valiosíssimos dentro, por exemplo, das bibliotecas do ICB, Biociências, que mais? Museu de Zoologia da USP. E durante esse ano eu compilei muitos dados, escrevi muito. E isso surgiu exatamente a segunda edição do tratado, né, daquela época. Né? Então, toda essa parte de fisiologia, e que foi, para mim, foi fundamental, inclusive agora no doutorado, né? Então, toda essa parte de fisiologia cardíaca, né, respiratória dos animais, né, isso é fundamental para entender. E é fundamental para você entender e fazer uma anestesia fisiológica para o paciente. Você não conhece o normal? Sim. Normal, como é que você vai falar que está alterado? Por exemplo, assim, os animais ao retorno, né, um animal marinho ao retorno, porque eles fazem shunt intracardíaco, né, desvio intracardíaco direito e esquerdo, né? Os animais ao retorno, né, eles fazem inicialmente uma taquicardia, né, respiram e imediatamente fazem uma bradicardia. Por quê? Porque isso é um fenômeno absolutamente fisiológico, né, do animal durante o processo de mergulho. Né? Isso é muito bacana. Sim. Doido. Eu acho que assim, a consideração, né, que eu estou vendo que tá no final, eu só tomei uma aqui. Quer mais uma? Eu quero. Então tá.
Eu acho que o mais importante para um estudante, né, para alguém, é entender a responsabilidade do conhecimento. O conhecimento ele não se adquire numa live de Instagram. O conhecimento ele não... Não, por favor, pessoal. Isso falo aqui olhando para a câmera. Isso é um engodo. Isso é uma massagem no ego, né? O conhecimento ele precisa ser construído. E quem constrói conhecimento é docente, é livro, é pesquisa, é periódico. Não é o WhatsApp. Não é. Por mais que seja... eu sou antipático, né? Por mais que seja antipático, né? Para muitas pessoas, mas conhecimento é construção. Não tem jeito. E leva tempo. Leva tempo para crescer. Leva tempo, porque assim, as coisas que você acha que estão tão certas, né? Passa 2 anos, você vê que não, tá errado. Né? Um exemplo, tem um trabalho do Dr. Antônio de Bello que fala que meloxicam é uma porcaria para tartaruga marinha. Trabalho do ano passado, né, do pessoal do Terry Norton. Olha, funciona bem para tartaruga verde. Entendeu? Então, assim, às vezes é o desenho experimental que te leva... Né, e por quantos anos a gente usou corticoide para choque? Não é assim, porra. No corticoide. Então, mas era indicação, né? Você pegar, não. Por favor, pessoal. Atrás, sim. Era corticoide. E hoje você dá corticoide... A medicina humana começou a usar, a gente copiou. A medicina parou e a gente continuou usando. A gente continua. É isso. Assim, isso só aumenta a mortalidade, né? A morbidade do paciente. Tem trabalhos em humanos, assim, com vários hospitais, milhares de pacientes, que provam por A mais B que se você usar corticoide em trauma, em colapsos circulatórios, aumenta a mortalidade. Sim. E os caras, assim, o N a gente usou, caras, né? Por muitos anos. E o nosso N, normalmente, ainda mais que a gente trabalha com selvagem, é um N de 10 bichos. Funcionou. A população amostral de um estudo de meta-análise é uma população amostral muito grande, né? Está aqui, mestre. Muito obrigado. Gente, acho que foi fantástica essa conversa, né? Assim, Dutra, puxa, muito obrigado. Eu agradeço. A gente achou que ia ter mais putaria, né? Achei que a gente esperava mais sacanagem. A gente esperava que a gente ia falar, segura o Dutra. Segura o Dutra. É isso aí. Foi extremamente técnico. Dutra, valeu, cara. Obrigado. Muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui. Cara, foi um prazer bater esse papo com a gente. Foi um prazer. Eu sou um grande consumidor de podcasts. Ah, é? Eu adoro. Você não sabia o que era até 5 minutos atrás, porra? Mentiroso. Não, mas assim, eu não tinha ideia da organização. Nunca vi. Nem vem aqui, não. Eu sou um grande consumidor. Eu sou um grande consumidor de podcasts. Eu adoro, cara. Os podcasts policiais, eu sou... Não, de verdade, cara. Meu cara é fã do Datena, corta o cara aí, velho. Não é Datena. Correia. Não. Aqui, agora. Não, esse é o Gil Gomes, cara. É Gil Gomes. Gil Gomes, cara. Nossa, Gil Gomes. Minha mãe escutava Gil Gomes. Mas eu também. Eu ia pro colégio, minha mãe tava no Gil Gomes. Aí. Fechar com o Gil Gomes. Teus pais são muito simpáticos, cara. Aquele dia do churrasco em casa, minha mãe querendo vazar e meu pai assim, eu quero ver essa putaria, eu quero ver. Minha mãe,